Eu tenho 4 palavras de agradecimento a formular hoje nesta ocasião. Não esperava falar, mas isso faz parte do improviso próprio desta operação, não é? Uma operação de viragem histórica implica algum efeito de surpresa, e, portanto, o efeito de surpresa continua presente, 43 anos envolvidos. A primeira palavra para agradecer o convite para aqui estar. Agradeço na pessoa do presidente da vossa associação esse convite. Já aqui estive como cidadão, num almoço que não esqueço, primeiro que foi muito bom e depois foi agradavelmente muito longo. Estivemos tarde fora a falar, a debater, a expor pontos de vista. Não vão muitos anos, mas já vão alguns anos sobre o momento atual. Desta feita é o convite ao Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, que aqui está, também nessa qualidade. E está muito feliz nessa qualidade, precisamente pelo lançamento desta obra, pelo papel da Associação e, em geral, pelo vosso papel na sociedade portuguesa. E passo ao segundo agradecimento, o agradecimento pela obra. A obra, de facto, é uma obra de grande folgo. Dá a sensação de ser um calhamaço, mas depois é tão importante esse calhamaço que a dimensão é mais que justificada pelo interesse, pela oportunidade do conteúdo. Nenhum de nós tem a certeza de ser exaustivo, mas é o mais exaustivo que foi possível fazer. Pode ser que tenha escapado um ou outro testemunho, um ou outro depoimento, mas praticamente tudo o que era essencial foi recolhido nesta obra. E aí está mérito do editor. Volto, eu já fui editor, era na altura, tenho repetido uma forma de alegremente perder dinheiro, mas também é verdade que não tive a oportunidade de editar obras como esta. O que é facto é que tem mérito o editor. Nós sabemos como não é fácil o panorama editorial hoje, e uma obra desta envergadura, deste fôlego, demanda muita coragem editorial. Mas depois só era possível a obra com um coordenador como aquele que assumiu essa função. Porque é preciso ser-se. Eu tinha essa vaga ideia do tempo em que, acompanhando na comunicação social o que se passava durante a Revolução, me chegavam ecos da maneira de ser do coordenador da obra. Mas estão comprovados. Porque é de uma sistematização, de uma organização, de um zelo, de um espírito de pormenor, de um cuidado na forma como na substância, que realmente transformou o que era um projeto muito ambicioso numa obra conseguida. É uma obra conseguida. E depois, para contrastar, o prefaciador deu a visão mais personalizada daquele momento histórico, completando a densidade própria da coordenação. O que é facto é que é uma peça essencial para o estudo do 25 de Abril. É uma peça, e como todos os grandes momentos históricos, há um processo. Um processo que começa antes, um processo que é o durante, e depois um processo que é o imediato depois, que não se distingue do durante. E o essencial desse processo está aqui. Historiadores que queiram, no futuro, continuar a analisar ou aprofundar já muito em pormenor o que se passou, tem aqui um dado essencial. Mas há um aspecto para o qual quero chamar a vossa atenção, que cada um dos presentes sentirá, exceto, naturalmente, os mais novinhos ou as mais novinhas que não viveram o 25 de Abril. Estudaram-no, estudam-no, mas não viveram. Que é a originalidade de a obra ser lançada em vida dos protagonistas. Muitas vezes o que se faz de memorialismo, de levantamento de documentos para a história, sai
quando os protagonistas já não são vivos. E, ao mesmo tempo, eu sinto, estive quase para propor isso, mas depois dava um tom triste numa cerimónia que é alegre, que era pedir 1 minuto por aqueles que cá não estão, mas estão no vosso e no nosso pensamento. Mas para aqueles que aqui estão, não sei se terão a noção exata do momento histórico vivido, que é, decorridos 43 anos, poderem, em vida, testemunhar a mais completa recolha de documentos do momento que viveram. E isso não é muito vulgar, isso é muito raro, isso é muito singular e por isso deve ser naturalmente assinalado. O terceiro agradecimento é à Associação 25 de Abril. Eu não tinha dito na Gulbenkian. A Associação 25 de Abril, para muitos, estava condenada a viver agarrada ao passado. E nisso já cumpriria uma missão fundamental, como esta obra cumpre, que é uma missão pedagógica, que é evocar o passado. Um dos grandes problemas que eu encontro nos meus alunos, nas minhas alunas, é, em termos de história, como de geografia, como de cultura geral, a dificuldade em localizar no tempo e no espaço. E localizar no tempo, eu costumava mesmo, em alguns pontos, no início do ano letivo, dar vários nomes. E perguntava, e agora coloque-os numa tábua, no tempo, dizendo quem viveu primeiro, quem viveu depois. Era uma tragédia. Porque os dons ainda era de presumir que fossem mais antigos, embora entre eles a confusão fosse total. Mas desaparecidos os dons, parecia uma tábua rasa, uma superfície plana, tinham vivido todos no mesmo momento, isto é, antes do nascimento do aluno ou da aluna. E por isso é uma tarefa pedagógica e cívica recordar a história e contar a história e insistir na história, mesmo a mais recente, porque o impressionante é que isso se aplicava à mais recente. E essa função, já por si, seria muito importante. Manter os laços de camaradagem, de solidariedade vivos e manter viva também a memória do acontecido. Que para muitos jovens ocorreu há uma eternidade. Mas a Associação 25 de Abril não se resignou a esse papel ligado ao passado. Quer intervir nos debates do presente a pensar no futuro. E o referencial tem sido um exemplo disso. Aliás, no caso mais evidente dos últimos tempos, o da Justiça, com um referencial dedicado ao tema e com um debate recaindo sobre esse tema, mostrando que para o 25 de Abril é fundamental o panorama da justiça portuguesa hoje e no futuro, e que para a Associação 25 de Abril e para aqueles que a constituem, essa é uma prioridade nacional. E merece agradecimento, porque poderiam ter ficado pela celebração do passado, pela pedagogia do passado, pelo ensino do passado, pela explicação da importância do passado hoje e para o futuro. Mas não. Continuam a intervir na linha dos caminhos que abriram há 43 anos. Mais ainda, intervindo no mesmo clima plural que sempre existiu, mas com uma aproximação que o tempo tem feito aumentar. Porque com o tempo, aquilo que eram clivagens aparentemente muito profundas nesse passado, não é que não existam sobre a maneira de ver o país, mas esbateram-se perante alguns denominadores comuns. E esses denominadores comuns são cada vez mais importantes. Aquilo que vos aproxima ao olhar para o presente e ao pensar no futuro, vai esbatendo algumas das clivagens, das divisões, dos contenciosos ou das vivências do passado. E, finalmente, o último agradecimento.
que é o mais importante, que é o agradecimento ao 25 de Abril, que é uma maneira de dizer o agradecimento a todos aqueles que aqui se encontram e a muitos mais que aqui não estão, mas que estão representados por aqueles que aqui estão. E não é demais falar nesse agradecimento, porque o viver em democracia e em liberdade faz a miúdo esquecer o valor que tem a liberdade e a democracia. Aquilo que passa a ser habitual, natural, como se fosse respirar, passa a ser considerado como óbvio, como banal, como evidente, como dado adquirido. Ora, não é nem evidente, nem dado adquirido. Não é evidente porque é uma realidade que custou a construir, contrasta com a realidade oposta da ausência de democracia, da existência de regimes ditatoriais, e depois tem de ser construída todos os dias, não é um dado adquirido. A democracia constrói-se todos os dias. Eu tenho dito muitas vezes, se há domínio em que não há, como no futebol, empates, é o da construção da democracia. Se é que no futebol um empate não é uma vitória, sempre uma vitória ou uma derrota disfarçada, cujo alcance só se compreende daí a algum tempo. Mas, no domínio da construção da democracia, empatar é perder. Jogar para o empate é jogar para a derrota. Porque é não olhar para o futuro, é não querer mais, é não estar atento aos novos desafios. E as sociedades mudam. E os anseios mudam. E as necessidades mudam também. E as aspirações mudam. E a capacidade para responder a esses desafios tem de estar presente todos os dias. Por vezes incomodo-me quando me encontro na sociedade portuguesa, mas já me incomodava quando não era Presidente da República, por maioria de razão, sendo Presidente da República, com a autossatisfação de quem entende que basta ir celebrando os momentos históricos. Encontramos periodicamente, celebramos os momentos históricos, é importante celebrá-los, insisto nisso, e irei insistir sempre nisso, e é mau sinal se um dia nos esquecermos de os celebrar. Quer dizer que deixámos de dar importância a esses momentos, mas não basta, não chega. Porque o 25 de Abril foi uma abertura de caminhos que se corporizaram desde logo na Constituição. Mas são caminhos numa democracia muito ambiciosa, porque quer ser pessoal, quer ser política, quer ser económica, quer ser social e quer ser cultural. Não se satisfaz com apenas uma dessas componentes. Não é apenas as liberdades pessoais. Essas houve algumas no liberalismo, embora mais noutros liberalismos do que no nosso, que foi muito limitado a uma minoria urbana, mais do que rural. Não se satisfaz com a mera democracia política, que é fundamental, a participação política. Preocupa-se com essa participação. Preocupa-se se os eleitores estiverem longe dos eleitos. Preocupa-se com as formas de representação. Preocupa-se com o aparecimento de fenómenos ditos populistas. Preocupa-se com contestações antissistémicas que estão na margem da democracia. Preocupa-se porque a política tem horror ao vazio. E se surgem certas manifestações, essas manifestações só surgem porque foi deixado um vazio. As instituições que deveriam preencher esse vazio não conseguem, em tempo útil, preenchê-lo. E têm de o preencher. É difícil. Com a mudança científica, tecnológica, económica e financeira, que o direito e a política acompanhem a tempo as mudanças. Mas têm de fazer um esforço para acompanhar. Já não digo para antecipar. Porque senão fica um vazio. E esse vazio permite
as promessas mais ilusórias de regresso a passados impossíveis ou da construção de futuros inviáveis. Mas, além do mais, a nossa democracia não se satisfazia apenas com a componente pessoal e política. Nem se satisfaz. Quer ser económica, social e cultural. E aí o desafio não é menor. Porque não é o desafio apenas das instituições, é o desafio de todas e todos os portugueses. Eles são chamados a construir essa democracia todos os dias. E esse é o esforço que tem de estar presente no nosso espírito. Não ficarmos felizes só porque os partidos, as associações políticas, as organizações sindicais ou patronais, os parceiros económicos e sociais estão a protagonizar a democracia todos os dias. É preciso que os novos movimentos sociais, culturais, políticos, façam exatamente o mesmo. E o façam em todas as gerações. Que não fique um fenómeno apenas das gerações que viveram o 25 de Abril, ou que sucederam àquelas que viveram o 25 de Abril. De que me importa a mim que a democracia seja construída por aqueles que testemunharam o 25 de Abril ou viveram depois o período subsequente, se os nossos filhos, os nossos netos, amanhã os nossos bisnetos, se sentirem dissociados dessa construção, alheios a essa construção, não percebendo que a mais imperfeita das democracias é sempre preferível à mais aparentemente perfeita das ditaduras. E isso é uma construção de todos os dias. E este é o último agradecimento. O último agradecimento é esse. Agradecimento ao 25 de Abril, ao que ele significou de mudança em Portugal. Agradecimento àqueles que viveram o 25 de Abril, que o protagonizaram. Que não faz esconder aqueles que lutaram antes do 25 de Abril pela mesma causa. Foram muitas gerações que lutaram. Nem aquelas muitas gerações continuaram a lutar depois. O 25 de Abril não é propriedade apenas de alguns, é propriedade de todo o povo português. Mas é preciso que o povo português perceba que o 25 de Abril é seu e que o assuma e que o viva. E não viva em palavras, viva em factos, para que possamos ter mais representação política, mais proximidade entre eleitos e eleitores, maior dinamismo dos parceiros económicos e sociais, mais imaginação e criatividade no respeito e na garantia dos direitos, todos eles, mais eficaz combate à pobreza e ao seu risco, ainda maior inclusão e, portanto, combate às exclusões, mais eficiente correção das desigualdades, sejam pessoais, sejam regionais, sejam de outra natureza. Isso que é um desafio transversal. Quem vos fala é um presidente cuja origem é uma origem predominantemente de direita e não de esquerda, ao contrário do que se passa com o governo que governa o país. Quer isto dizer que se trata de um desafio transversal na sociedade portuguesa e que tem que ser assumido como nacional, como de todos. E é por isso que eu saio deste nosso encontro a acreditar ainda mais no 25 de Abril e em Portugal.